Questãozinha boa, hein? Tem que ter uma boa capacidade de interpretar e um bom conhecimento da matéria. Tem que assistir as aulinhas do site de Geometria Analítica, hein? Tem um monte de aulas explicativas sobre isso, hein? Parte de reta, tá? Vamos lá, então. Os pontos A, 1 e 2. E tem que saber um pouco de trigonometria aqui também, tá? A, 1 e 2. B, 6 e 2. E C, são os vértices de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero, amiguinho? É um triângulo que tem os três lados de mesma medida, certo? Isso é um triângulo equilátero. Então, ele tem os três lados congruentes, ok? Então, veja bem, ele fala que é um triângulo equilátero. Sendo o segmento AB a base desse. Vamos desenhar, pelo menos o A e o B ele deu pra gente, né? O A é 1 e 2, então ele ficaria aqui, ó. 1 para o X e 2 para o Y, aproximadamente, né? O B é 6 e 2, então continua nessa linha aqui, ó. Aqui estaria o B, ó, 6 e 2. Ele fala que isso aqui é a base do triângulo. Deixa eu fazer com outra cor aqui, a cor vermelha. Ó. Aqui. Então tá aqui a base do triângulo, né? AB. Pois é, ele fala que é um triângulo equilátero. O que eu sei do C? Bom, o C poderia estar para baixo ou para cima, né? Tanto faz, tá? Se você colocar o C para baixo ou para cima, o resultado final da questão é o mesmo. Eles já tiveram esse cuidado, tá? Eles já tiveram esse cuidado. Eu vou colocar o C aqui para cima, como se ele tivesse mais ou menos aqui. Ele vai estar exatamente formando 90 graus no ponto médio aqui, né? Isso eu posso dizer. Ele está por aqui, ó. Dá para dizer exatamente. Daria, claro, para calcular as coordenadas do C e tal, né? Mas não precisa para essa questão, tá? Não precisa. Então vamos desenhar o C em cima. Poderia ser embaixo, tá? Não tem problema nenhum. O que acontece? Agora olha o que ele pede, hein? O seno do ângulo formado pelo eixo das abscissas, o eixo X, que é esse aqui, né? E a reta suporte do lado BC. Só o que é isso? Então, isso é explicado nas aulas de geometria analítica. A reta suporte é uma reta que passa em cima do lado BC, né? BC é isso aqui, né? Então existe uma reta suporte, que é uma reta que passa aqui em cima, ó. Vou, inclusive, desenhar ela. Deixa eu ver com outra cor aqui. Pode ser com laranja aqui, ó, que fica legal. Ó, essa reta aqui é a reta que ele está falando, tá? Reta suporte. Suporte do que, professor? Suporte do lado BC. Tá bom? Essa é a reta suporte que ele está dizendo. Então, o que ele quer? Olha bem. O seno do ângulo formado pelo eixo das abscissas, o eixo X, e a reta suporte do lado BC, essa aqui. Então, ele quer o seno do ângulo formado por essas duas retas. Tá, mas tem dois ângulos, professor. Tem um aqui e outro aqui. Então, no sentido anti-horário. Ó, lembra como é que é o sentido? Quando eu vou assim, é o sentido do relógio, é o horário. Anti-horário é assim, né? Então, ele quer o seno desse ângulo aqui, ó. Θ. Eu preciso saber o seno desse ângulo para marcar no gabarito. Interessante, né? Tá, e agora, professor? Agora tem que estar ligado, cara. Tem que ter assistido as aulas de geometria plana. Tem que saber, por exemplo, que todo triângulo equilátero tem quanto aqui dentro? 60 graus. Aqui, aqui e aqui. Você está vendo que esse segmento AB é paralelo com o eixo X, ó? Ele tem a mesma inclinação aqui, ó, do eixo X. São duas paralelas. Se isso é verdade, né? O que acontece quando eu tenho duas paralelas aqui, ó? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá feio de eu fazer uma paralela aqui, né, amiguinho? Agora sim. Ó, eu aprendi que esse ângulo é o mesmo que esse, não é? Se essas duas aqui são paralelas. Não é isso que a gente estudou? Lá na geometria plana? Aula ângulos, a primeira aula. Então, se ali é 60 graus e essa é paralela com essa, então aqui, ó, também é 60 graus. Bom, isso aqui é uma linha reta, o eixo X, então a soma dos dois tem que dar 180. Eu estou falando desse ângulo e do θ, ó. A soma dos dois é 180, então eu posso dizer que esse θ aqui, ó, é 120 graus, né? Então o que ele quer? Ele quer que você marque no gabarito o seno de 120 graus. Aí tem que saber um pouquinho de trigonometria, hein? Lembra do falta, passa, falta? Então, tá aqui, ó. Aqui, né?
Ó, o 0, o 90. Circunferência trigonométrica, a aula, hein? Você tem que assistir tudo isso para entender bem os assuntos, né? Aprender bem a matéria, ó. Falta, passa, falta. Onde é que está o 120? Está por aqui, ó. Quanto que falta para o 120 chegar no 180? Falta 60. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Quem assistiu às aulinhas de trigonometria sabe que tem que olhar o sinal, né? Como é que é o palhacinho sem sono? O palhacinho sem sono é assim, lembra? Pois é, o seno é positivo no segundo quadrante e no primeiro, ó. E o 120 graus está aqui no segundo quadrante, então ele é positivo. Como é que eu sei o seno de 60? Lembra da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Lembra isso? Então aqui, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1, tudo sobre 2, tudo sobre 2, aí põe raiz no 3 e no 2, né? Aí a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, ficou feio, né? Mas o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é o valor que a gente vai colocar aqui. Como ele está no segundo quadrante, ele é positivo, né? Então vai o sinalzinho de mais. Então, o gabarito correto é esse, né? Ele falar que é raiz de 3 sobre 2. O interessante é que se eu tivesse colocado o C aqui embaixo, né? Aí a reta ficaria assim. Aí, em vez de 120 graus, daria 60 graus ali. Só que o seno de 60 é o mesmo seno de 120, que é raiz de 3 sobre 2. Por isso que eu falei que não fazia diferença colocar o C em cima ou o C embaixo, né? Dá o mesmo resultado no final. Eles prepararam a questão para isso, né? Então, gabarito correto, alternativa E, tá?